Bom dia, meu nome é Iesca, eu curso o 8º período de pedagogia e o estágio para mim não foi difícil, porque como eu já trabalho numa instituição particular, que é a Escola Adventista aqui de Posse, então, por já estar trabalhando na escola, estar trabalhando na área, então eu auxilio as professoras, né, em todo o desenvolvimento das aulas, acompanhando os alunos desde o começo da pandemia que a gente está nessa luta, nessas aulas remotas, nessas aulas online. Então, eu acompanho desde o princípio o trabalho das professoras perante essa pandemia. Então, no começo foi difícil me adaptar não me adaptar com a tecnologia, mas na nossa região a internet não é tão boa assim. Então, no começo a dificuldade era a internet mesmo. Então, foi difícil no começo se adaptar, porque a gente teve bastante dificuldade, as professoras estavam se adaptando, algumas não tinham muita habilidade com a tecnologia, então foi uma questão de aprendizado mesmo para a gente. Eu auxilio elas desde o começo da pandemia, e elas dão aulas aqui na escola, porém a gente montou todos os equipamentos com câmeras, com televisão. Tem um programinha que a gente usa para ela poder dar essas aulas e tem os links que a gente manda para os pais toda segunda-feira para eles acessarem as aulas da semana. E cada turma tem 2 horas e meia de aula. Então, temos aulas o dia todo e eu acompanho todas as professoras de todas as turmas durante o dia a dia. Então, para mim não foi muita dificuldade estagiar em uma escola. Algumas das minhas colegas teve dificuldade em achar escola para estagiar, porque na nossa região foi muito difícil, algumas escolas teve burocracia para elas poderem estagiar nessas escolas, e por eu já estar trabalhando na área, estar trabalhando numa instituição, foi fácil para mim desenvolver o meu estágio. Porém, não foi tão bom como eu achei que seria, porque não tinha aquele contato com os alunos. Tive que montar o meu projeto de ensino e junto com a professora a gente teve que eu desenvolvi as atividades e junto com ela, através das aulas online, eu apliquei à distância mesmo, né, essas atividades, e muitos dos alunos teve dificuldade para realizar, porque como eu estagiei no 2º ano, alguns alunos estão com muita dificuldade de leitura e por não ter um apoio da professora em si presencial, eu acho que eles também sentiram na pele essa dificuldade, que essas aulas remotas. E o meu maior desafio em construir o meu projeto não foi nem tanto dificuldade para fazer, porque a gente já tem um aprendizado desde o começo, desde quando iniciamos a faculdade de pedagogia, então a gente já tem um aprendizado da gente mesmo. Minha maior dificuldade foi arrumar tempo, porque eu trabalho o dia todo na escola, eu faço 2 faculdades, uma de contabilidade, que eu também estou no 8º período e me formo esse ano, e tem pedagogia, né? E eu tenho que conciliar meu tempo, tanto para fazer as atividades de pedagogia, quanto para fazer as atividades de contabilidade e tanto para fazer o meu serviço na escola, né? Porque escola a gente sempre leva serviço para casa. Então, foi o meu único desafio, minha única dificuldade em fazer o projeto foi esse, porque fazer não foi tão difícil, seguindo as orientações dos nossos tutores, que são maravilhosos, né? Eu consegui desenvolver todo o projeto. Minha maior dificuldade só foi arrumar tempo mesmo. E esse momento de experiência contribuiu bastante para a minha formação como futura pedagoga. Antes, quando eu comecei a fazer pedagogia, eu não tinha certeza se ser professora era o que eu realmente queria. Porém,
Assim como em contabilidade, eu tive a oportunidade de trabalhar na área e me apaixonei. E assim surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa escola também como auxiliar de classe. E durante o período que eu já estou na escola também, algumas vezes não, direto, eu sou professora substituta quando falta um professor, tanto das turmas menores quanto das turmas maiores. Então, eu tomei amor pela coisa. É muito bom ver o carinho dos alunos com a gente e a gente vê que ensinar vai muito além de só ensinar os conteúdos propostos pela grade curricular. Ensinar envolve todo um processo, envolve amor entre a gente cria um laço com as crianças, com os pais também, porque de certa forma você tem ligação com eles. Então, o estágio para mim foi a parte mais importante de todo o curso de pedagogia, porque no estágio eu pelo menos em particular pude comprovar que eu estava fazendo a faculdade certa, apesar de eu estar fazendo duas, né? Porque eu amo as duas áreas, uma nada a ver com a outra, mas eu amo as duas áreas e foi bastante importante para mim todos os estágios da minha formação de pedagogia, porque foi no estágio que eu tive a comprovação de que eu estava fazendo a faculdade certa e de que eu nasci para ensinar e que também que eu tenho muita facilidade de lidar com criança. Tanto que todas as crianças da escola, de todas as turmas, é difícil ter uma que não goste de mim, todas gostam de mim. Então, o estágio para mim foi bastante importante, porque ele me mostrou que eu estou fazendo certo, que ensinar vale a pena. E eu espero ser uma futura professora, eu espero ser uma pedagoga de sucesso, poder ensinar o máximo de crianças que eu conseguir. Pretendo ano que vem já começar uma pós-graduação e depois um mestrado. Não vou parar por aqui, porque para a gente ensinar as crianças, a gente tem que estar também em constante estudo, porque a gente aprende com elas e elas aprendem com a gente. E aprendizado nunca é demais. Então, o importante é não parar de estudar, é acreditar que vai dar tudo certo, que você tem capacidade para ensinar, porque muitas das vezes aparecem algumas coisas no caminho da gente que fazem com que a gente desista. Mas já pensei muitas vezes em desistir da faculdade de pedagogia, porque era muita coisa na minha cabeça, porque muitas das vezes no serviço aqui na escola aparecia um problema, e muitas das vezes eu não tinha, eu não sabia como lidar, porém o diretor da escola é uma pessoa maravilhosa e eu aprendi muito com ele, aprendi muito com as professoras daqui e estou em constante aprendizado com eles. Então, eu acho que vai aparecer situações na vida da gente, na carreira da gente dentro da escola que vão querer fazer com que a gente desista. Porém, a gente acordar todo dia de manhã, chegar na escola e ver o amor daquelas crianças por nós é uma coisa muito... não tem explicação, não tem preço. Então, o estágio foi a parte mais importante do curso para mim, sim, e pôde me mostrar que eu estou fazendo a faculdade certa, que eu estou na área certa, até porque eu pretendo trabalhar nas duas áreas, tanto como pedagoga como contadora, mas eu vi que eu estou nas duas áreas da minha vida, que eu pensei que muitas das vezes pedagogia seria para mim uma coisa, que eu estava fazendo uma coisa que não tinha nada a ver comigo, mas que hoje, com todos os estágios durante a faculdade, eu pude ver que eu estou na área certa e eu vou dar o máximo de mim para ser uma futura pedagoga, uma pedagoga excelente.